Ainda sobre essa história, já com essa linha da última semana, uma operação gigantesca aqui na capital federal contra o crime organizado. Se fala muito sobre a segurança, sobre essa atuação tanto por parte do governo federal quanto do governo estadual. E a gente vê também como o Congresso Nacional tem falado sobre segurança pública. A gente conversa agora com o deputado federal, o Coronel Assis, do estado de Mato Grosso, que foi escolhido para ser o relator daquela matéria que reduz a maioridade. Hoje, em 18 anos, reduziria chegando em 16 anos. Uma ótima tarde ao senhor. Obrigado por conversar com a Jovem Pan neste final de semana. O senhor, como relator, o que esperar para os próximos dias sobre essa importante discussão que há anos já se arrasta no Congresso Nacional? Ótima tarde e seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Bruno. Uma ótima tarde também a todos os nossos telespectadores aqui da Jovem Pan. Realmente, nós estamos com essa missão, né, de poder relatar essa matéria hoje na CCJ, uma missão que foi aí escolhida através de uma articulação promovida junto, né, à antiga relatora, que era a deputada Carol Detone, e também junto ao presidente Paulo Aze, que é o presidente lá da CCJ. E nós agora nesse próximo passo, né, agora com a definição dessa relatoria, nós iremos agora tratar, né, uma série de audiências públicas no sentido de podermos aí também ouvir as pessoas e trabalhar um texto, né, um texto que com certeza traga aí algo de relevante e de concreto, né, nessa temática. Eu posso dizer a você, Bruno, que nós estamos nos baseando muito, né, naquela PEC, né, a PEC 171 de 1993, que foi, né, aprovada na Câmara em primeira e segunda votação, com uma votação extremamente expressiva, cerca de 326 na primeira votação e 321 na segunda votação, né, do primeiro e do segundo turno, e nós estaremos aí justamente tentando também nos basear nesse texto, verificar quais foram os pontos aí de consenso, para que a gente possa justamente estar apresentando uma proposta que seja execuível, né, e que nós possamos encaminhá-la dentro da CCJ e posteriormente lá também no plenário da Câmara. Lógico, né, que a ideia de tentar ouvir as pessoas, né, através das nossas audiências públicas, quer seja lá no estado do Mato Grosso, aqui em Brasília ou em qualquer outro estado que de repente tenha um colega parlamentar que queira promover algo numa discussão dentro dessa temática, é importantíssimo. A gente precisa ouvir todos os lados. A gente segue com essa entrevista e eu chamo agora na conversa o nosso comentarista João Belucci, que também já chega e faz uma pergunta ao senhor. João. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, deputado. Eu queria perguntar para o senhor no sentido, porque o que a gente prevê é uma judicialização, até me parece que até de forma imediata do tema, ainda que se aprove, especialmente por colidir ali talvez com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Queria perguntar se vocês já têm uma leitura nesse cenário para, em eventual judicialização, construir ali uma questão de jurisprudencial no sentido de evitar que esse tema vá parar no Supremo, e o Supremo decida ao contrário do que o Congresso decidiu, que não tem sido, infelizmente, novidade. Claro, na verdade, o que a gente pensa? Na verdade é que nós estamos falando de uma proposta de emenda à Constituição, né? Então, dentro dessa questão do ordenamento jurídico, existe aí uma hierarquia de leis, né? Então, nós vamos fazer com que isso seja constante na Constituição Federal, que está acima, né, da lei, da questão aí da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê as questões aí das infrações cometidas por pessoas que têm menos de 18 anos, né? Então, eu acho que dentro dessa temática, eu acho que esse caminho final, né, ele pode acontecer? Pode, mas eu acho que seria uma grande invasão de atribuição, né, dentro de um poder em relação ao outro, né, e eu acho que, assim, o Brasil, ele está buscando esse tipo de coisa, né, só para você ter uma ideia, nós tivemos agora, recentemente, aqui no meu estado, no Mato Grosso, uma situação onde nós tivemos a morte de uma menina de 16 anos pelo
padrasto, né, o ex-companheiro da mãe dela, e ele estava envolvido com maior, um outro de maior, e dois garotos, né, duas pessoas de 17 e 16 anos. E aí eu pergunto a você, um crime hediondo com requintes de crueldade, onde pegaram essa menina, mataram ela com uma violência extrema, jogaram o corpo dentro de um poço, né, para ocultar, né, essa ação delituosa, e aí você tem um crime, 2 tratamentos, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que têm já 16 e 17 anos nesse tipo de crime, né? Então eu acho que nesse tipo de situação eles têm sim que pagar essa ação delituosa de acordo com o que prescreve a lei, né? Na questão como um crime hediondo, como um crime que realmente causa todo esse impacto dentro da sociedade. E estamos preparados, né, para o que vier em relação a isso. Eu acho que a sociedade ela vai estar do lado de uma legislação que seja construída de maneira bastante coerente, concreta, em cima de casos que realmente exijam a necessidade da redução dessa maioridade penal. Então eu acho que partindo desse princípio nós teremos um caminho que talvez não seja fácil, mas é o caminho que muitos brasileiros querem. E com a chegada da campanha eleitoral, a gente tem visto que não somente a oposição ao governo, né, os nomes ligados ali à direita, está falando sobre segurança, quanto também a esquerda tem colocado muito em discussão a segurança pública, porque há um entendimento que esse eleitor está querendo ouvir o que será feito, porque ninguém aguenta mais ser roubado, ter alguém da família executado, né, roubado, assassinado, enfim, uma série de consequências gerando essa insegurança. O senhor espera somente conversar com a oposição ou vai tentar um diálogo com os aliados do governo também para conseguir emplacar essa vitória na redução da maioridade? Com certeza, eu acho que ali nós estamos na casa do diálogo, né? Na casa das discussões. Eu acho que temos que tentar falar sim, né, com os governistas, com as pessoas que acabam defendendo esse tipo de situação, mas nós estaremos... O áudio tá sem áudio? Ouvindo, sim, deputado. Ouvindo o senhor. Ah, tá. Nós estaremos sim, né, buscando conversar com os governistas, com o pessoal do centro, com o pessoal da direita. Eu acho que essa matéria, ela ultrapassa as questões ideológicas de lado político. Lógico, a gente vai ter um ou outro mais aguerrido, mas a ideia é justamente tentar construir um texto que a gente possa ter uma coerência no sentido de, para determinados crimes que são impactantes, hediondos, né, condenáveis, para podermos aplicar isso nesse tipo de ação. Eu ouvi você falando aí justamente, né, sobre essa questão de se aproximar um processo eleitoral, e a gente vê até mesmo os governistas falando de segurança pública, né? Hoje o Brasil, Bruno, né, as pessoas que nos assistem aqui, vive uma verdadeira insurgência criminal. Eu ouvi uma reportagem esses dias atrás dizendo que de cada 4 brasileiros vive sob o jugo e o impacto das facções criminosas, né? E nós tivemos aí uma operação onde a gente, por incrível que pareça, né, nós achávamos que ninguém ia buscar esse protagonismo ou reivindicar essa ação policial que aconteceu, e nós vimos por parte do governo federal, né, uma busca incessante para tentar assumir esse protagonismo, até mesmo tentando correlacionar isso a alguma atividade política que, no caso, eles perderam lá atrás, né? Exemplo da questão do Pix, né? Então, realmente mostra que o governo está desesperado, porque nós passamos aqui, 3 anos, meus amigos, 3 anos dessa atual gestão do governo federal. Primeiro ano, ficamos discutindo a questão do armamento civil, né, com a questão dos CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores. No segundo ano, nós fomos, né, agora quase todo o segundo ano aí, né, já da gestão Lewandowski, se discutindo nada, onde chegamos no final do ano com talvez um lançamento de um programa que vai cancelar o celular. Meu amigo, é uma besteira, né? Então o governo federal ele pouco se preocupou com segurança pública, e agora talvez, né, já avisando a questão da questão eleitoral, talvez eles queiram aprontar alguma coisa ou fazer alguma coisa, mas apresentaram uma PEC que não traz nada de concreto em relação a esse combate ao crime organizado. Por exemplo, como é que nós, né, iremos tratar uma pessoa que
tenta aí dentro de um estado promover um estado paralelo dentro do nosso estado, né, buscando aí explorar recursos ilícitos, recursos lícitos com o mesmo direito penal do cidadão. Então eu acho que essa PEC serviria justamente para que a gente pudesse tentar encontrar, né, um ambiente jurídico diferenciado para tratar com essa turma da facção, da organização criminosa, diferenciadamente no âmbito penal, processual penal e na execução penal. E não do jeito que está, né, falando que o problema da nossa segurança pública no Brasil é a integração. Fizeram uma integração agora nessa operação aí e não precisou de PEC, viu? Provando mais uma vez que a gente não precisa dessa PEC. Nós precisamos de uma PEC séria, que promova essa condição jurídica diferenciada para podermos lutar contra as facções criminosas. João, rapidamente, sua última pergunta. Deputado, queria perguntar para o senhor se vocês já mapearam qual vai ser a reação. Eu digo isso citando como exemplo a questão agora que até o próprio presidente Lula deu a entender, a questão do Nicolas, né, das organizações criminosas. Sempre vi uma narrativa que ela não tem muita aderência, mas a esquerda como um todo, até pela sua organização, já passa a adotá-la. Fala, a culpa agora do PCC tem a ver com o vídeo do Nicolas, do Pix. Se vocês já mapearam qual que vai ser essa reação para combater essa PEC? Na verdade, meu amigo, eles vivem disso, né? Eles vivem de narrativas e de conversas que, com certeza, talvez não consigam pegar, mas com o poder que eles têm de patrocinar a questão da propaganda, né, do governo, talvez eles acham que eles podem avançar nisso. Porém, graças a Deus, ainda temos as redes sociais onde nós podemos exprimir a nossa opinião, falar a verdade, mostrar para o cidadão, e esse cidadão pode nos dar uma devolutiva, né, e isso com certeza talvez incomode muito, né, o governo federal, porque eles não conseguem emplacar uma narrativa hegemônica, porque é justamente isso, né? A partir do momento que você tem essa narrativa hegemônica, eles tentarão aí implantar a sua verdade, né? E isso, com certeza, com as redes sociais eles não conseguem. Agora, claro que dentro dessa temática da segurança pública, né, eles deixam muito a desejar. Eu fui policial militar durante 30 anos. Eu trabalhei quase toda a minha carreira na região de fronteira, né? E a gente sabe que hoje nós não temos nada na região de fronteira, a não ser pelotões, né, especiais de fronteira do Exército Brasileiro que fazem o trabalho de segurança nacional, não de segurança pública, e temos, no meu caso aqui, uma delegacia, uma superintendência da Polícia Federal com cerca de 50 homens a 100 quilômetros da linha divisória. Então isso, com certeza, não entrega nada pra gente. As fronteiras estão abertas, não se fala de política de segurança pública em fronteira, não se fala de política de segurança pública, né, na questão da retomada dos territórios dominados, que hoje nós temos, né, territórios dominados através de barricadas e certeiras, e também aqueles que são ocultos, né, onde eles promovem o poder ali dessa forma. O governo, eu entendo que ele se perdeu nesse tema e vai tentar, de uma ou outra forma, se aproveitando talvez de operações como essa que aconteceram aí, para poder, né, levar a sua narrativa a efeito. Mas estamos aqui a postos para poder estabelecer um contraponto e esclarecer a sociedade de que eles não fizeram nada de efetivo para com a segurança pública. E a PEC da segurança pública, nós estamos fazendo um grande movimento dentro da casa, dentro da Câmara dos Deputados, no sentido de podermos, sim, talvez pegar esse limão azedo, ruim, insosso às vezes, né, e tentar fazer uma boa limonada e entregar algo que seja consubstancial ao povo brasileiro, principalmente no tocante ao combate às facções e organizações criminosas. Meus amigos, são 88 facções já catalogadas e atuantes em nosso país. E isso precisa ser dito e precisa ser combatido. A gente vai continuar de olho, acompanhando novamente, agradecendo aqui a gentileza do deputado federal, deputado Coronel Assis, relator da PEC da maioridade, reduzindo de 18 anos para 16 anos. Será uma ampla discussão dentro do Congresso Nacional. Eu espero que a gente volte a conversar logo mais nos próximos dias em relação a esse e outros assuntos da oposição no Congresso. Ótima tarde do senhor e um bom final de semana, deputado. Obrigado, um forte abraço, Bruno, um forte abraço a todos os amigos aí da Jovem Pan e nossos telespectadores. Até logo.